Professor Mira comenta quais são as perspectivas das ações do Banco do Brasil e da Petrobras. Das minhas maiores posições em ações é Banco do Brasil. Além de comprar, fiz trade lançando put, fiz renda com esse movimento, que agora está um movimento mais lateral, na expectativa do próximo resultado. O próximo resultado do banco é que vai mostrar se ele já passou da pior fase dessa inadimplência, de tudo que impactou seus resultados, ou se ele ainda vai amargar algum período aí ruim. Se puderem já apertar o botãozinho de like que tá aqui embaixo, nos ajuda muito a manter esse canal gratuito. Já aperta o botão de se inscrever e ativa o sininho também com todas as notificações. Eu acho o Banco do Brasil interessante. Eu sou ex-funcionário do Banco do Brasil, né. Então eu tenho lugar de fala para falar de Banco do Brasil. Eu sei do que eu estou falando. E além de ser analista, óbvio. É uma empresa centenária, é uma empresa que já quebrou várias vezes e não acabou, o governo está sempre ali para ajudar e normalmente quando quebra é para tentar ajudar o governo. Então, é extremamente sólido. Eu acho que é um investimento que faz sentido pensando no longo prazo. No curto prazo, como sempre faz parte do pacote eleitoral, era Eletrobras, Petrobras e Banco do Brasil, agora é só Petrobras e Banco do Brasil. Mais PET, né, Banco do Brasil já não sofre tanta interferência do governo, porque na época da Dilma tinha uma interferência muito grande para ter empréstimos, né, o governo acaba hoje usando mais BNDES para fazer isso. Eu até escrevi um artigo recentemente sobre isso, para o mestrado, falando desses desembolsos na época do governo Lula II, que turbinou muito desembolso via BNDES. Então, o Banco do Brasil, ele já não está sofrendo tanto com essa questão política, mas ele pode ter mais volatilidade em ano eleitoral. É normal. Ah, gosto da empresa? Continuo gostando muito da empresa. Eu acho que pode demorar a dar um resultado aí, ainda tem um tempo, a não ser que os próximos resultados, próximo divulgação do trimestre final do ano passado, já mostre um resultado muito diferente do que o mercado está esperando, mas não é o que me parece. Eu acho que ele ainda leva algum tempo para melhorar, mas tende a melhorar, como tudo acaba se recuperando, como uma grande empresa, eu acho que melhora, faz sentido para uma carteira de médio e longo prazo. Tá barato o valuation do Banco do Brasil, na sua opinião? Assim, valuation é uma coisa que você coloca as expectativas e traz a valor presente. Você imagina todo o valor futuro e traz esse valor presente. O preço dele está precificando uma série de problemas. Se o próximo resultado mostrar que esses problemas já estão mudando, o mercado vai começar a comprar e vai subir. Eu acho que para quem pensa no longo prazo não tá ruim não, tá. E ele resolvendo esses problemas vai ser natural ele voltar a cotação lá para os 27, 28, talvez R$ 30. Eu acho que vai ser natural assim que ele melhorar. Então, depende de uma melhora. Por que que eu tô falando isso? Porque ano passado a gente também tinha essa expectativa. "Ah não, pô, de repente o próximo resultado ele vai melhorar", e não melhorou. E aí não melhorou, e aí o mercado ele até caiu e voltou, e se você olhar graficamente, depois que teve os resultados ruins, ele derreteu e, agora vai melhorar, não melhorou, e agora ele tá meio que andando ali bem de lado, bem lateral, por conta dessa expectativa. Tá barato? Tá no preço. Tudo tá no preço, até que você tenha uma nova informação para reprecificar aquilo ali. Sim. Mas, esquecendo meio que preço, pensando em qualidade, é um dos melhores bancos, é um grande banco. Claro que o melhor banco é Itaú, BTG também é um outro que é fora da curva, então esses para mim seriam os 2 melhores. Nubank não é banco, Nubank é uma empresa de tecnologia, e aí como empresa de tecnologia eu acho bacana pra caramba, tá, eles começaram por banco porque era o que dava, era mais fácil. Mas Nubank eu vejo como uma empresa de tecnologia e acho fantástico o trabalho que eles fazem lá, porque o Nubank ele é o quê? Ele é um bancão pintado de roxo, né. Sim, Ele faz o que todo banco faz, só que funciona. exato. Essa é a grande diferença. Não tem nada no Nubank que não tenha nos outros bancos, e os outros bancos têm muitas coisas que não tem no Nubank. Só que o Nubank funciona, você não precisa falar com ninguém, essa grande premissa deles é que a tecnologia funciona atenda todo mundo, por isso que eles têm lá quase 120 milhões de clientes. Eles são, para mim, uma empresa de tecnologia e trabalham muito bem com isso. Mas falando de banco mesmo, Itaú e BTG são os melhores. Banco do Brasil seria o terceiro para fechar esses 3 ou um quarto junto com o Bradesco. Eu acho que são bancos muito interessantes. Gosto do Banco do Brasil, mantenho, como eu falei, é uma das minhas maiores posições. Perde para Bradesco, eu tenho mais Bradesco que o Banco do Brasil, não porque eu comprei mais, mas que o Bradesco ele praticamente dobrou do valor que eu comprei,
Eu comprei numa operação com opções a R$ 11 e pouco. E aí ele tá quase 20, É. então, subiu e aí acabou crescendo bastante na minha carteira. Eu fico até pensando assim: "Será que não vale a pena vender e comprar Banco do Brasil?", mas eu já tenho muito Banco do Brasil, né, então, Esse eu tento me segurar. esse efeito que aconteceu com o Bradesco pode vir a ocorrer com o Banco do Brasil, como você citou, Sim, porque o Banco Bradesco sofreu muito com inadimplência, mesma coisa. resolveu a situação, e se o Banco do Brasil resolver, o banco Me também sobe pra caramba. A ideia é exatamente a mesma, a lógica é a mesma. O que que o Bradesco fez? Mudou seu corpo diretivo, mudou a direção, saneou, resolveu um monte de coisa, começou a entregar. A gente já esperava isso, Sim. que ele, pelas mudanças que estavam acontecendo, que ele voltasse a entregar resultados. Banco do Brasil voltando a entregar resultado, a cotação vai refletir isso. É, porque o Banco Bradesco, muita gente falava assim: "Ah, eu vou vender porque ele caiu, e tal". Eu comprei na queda, cada um tem sua opinião, mas eu comprei, aí teve um dia que caiu 15%. Porque foi o que você falou, o Banco Bradesco não vai ficar para trás, né, ele era muito, vamos dizer assim, a palavra, né, ele estava muito tradicional ali, não estava encaixando, Mais mas arcaico, né. mais arcaico, mas agora o Bradesco é enorme, né, o Bradesco é um banco E que e ele também tinha assim, não é que é um problema, a característica da carteira de crédito para PMEs, né, pequenas e médias empresas, que são muito impactadas pelo aumento dos juros, né. Então você sim, tem o aumento de juros, aumenta a você tem provisão, né. inadimplência, quando você tem algum problema econômico, aumento de inflação, você tem uma série de problemas que impactam essas empresas e impactou muito os resultados de Bradesco. Ele teve esse problema só que aí ele foi melhorando, saneando, resolvendo, essas coisas que estavam impactando seus resultados, melhorou o resultado e a cotação seguiu, né. Sim. Agora a gente vai entrar em ano eleitoral, e é uma discussão muito grande aqui, em relação à Petrobras. Entrando no ano eleitoral, vale a pena olhar, né, ou você fica meio de fora, o que que você acha, professor? Assim, historicamente, o preço do petróleo, ele é mais importante do que as eleições. Se você pegar o preço do petróleo, não tem mágica que a Petrobras vá fazer que o preço dela vai subir pra caramba com o petróleo derretendo. Então, não tem, porque ela depende da cotação do petróleo. Mas sim, ela também é suscetível à questão eleitoral. No preço que ela está hoje, muita casa de análise, eh diz que o preço tem recomendação até de compra, do preço de Petrobras bem, assim, lá para casa dos R$ 40, 37, R$ 40, um preço justo para ela. Eu vejo um grande problema para a Petrobras, e esse problema nem é eleitoral, o problema é o petróleo. Com as questões de Rússia e Ucrânia, Irã, agora a Venezuela, um monte de coisa, e o preço do petróleo caindo e operando baixo, esse é um risco maior para a Petrobras. Petrobras é uma empresa cíclica, né, todas as empresas que são cíclicas, o que que é uma empresa cíclica? Ela não é uma empresa que você espera um crescimento constante ao longo do tempo. Por Sim, quê? Porque ela depende da cotação do petróleo. Então, tem momentos que ela vai valorizar, tem momentos que vai desvalorizar, assim como o Vale, porque são 2 que dependem de commodity, assim como as empresas do agro, que agro também é commodity, assim como talvez a maioria das empresas da bolsa, elas são cíclicas, e a nossa bolsa ela é muito pesada em ativos cíclicos, né, principalmente Vale e Petrobras. Então, essas empresas elas são muito sensíveis e suscetíveis à cotação da commodity que lhe é peculiar. No caso de Petrobras, do petróleo, eu acho o petróleo um perigo muito maior. Ah, eu compraria a Petrobras hoje? Não compraria por conta do risco do petróleo. O risco eleitoral não se manifestou ao longo desse ano. Claro que, se o Lula se reeleger, todo segundo mandato, eu tenho, essa teoria, é uma teoria minha, que todo segundo mandato é sempre muito ruim. A Dilma, tomou impeachment, o Fernando Henrique fez o Lula, então, só o segundo mandato do Lula que ele acabou conseguindo eleger a Dilma por conta do boom das commodities, tá, tem livros pegou aí. um ano muito Isso aí tá bem documentado na nossa história econômica, né, tem o livro do Jean Bias, tem outros livros de história econômica que contam e refletem, então isso aí é dado histórico, né, não é opinião, é dado histórico. Que ajudou, um monte de coisa, mas foi o único segundo mandato que conseguiu eleger o sucessor, porque o resto, teria muito problema, é o que eu sempre falei: "Ah, se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, eu acho que teria sido um governo bem ruim". Por quê? Porque todo segundo governo é ruim, não é porque ele ou aquele. Ah, o Lula
no segundo governo? Eu acho que vai ser ruim. Por quê? Porque vai ter um shutdown e todo segundo governo é ruim. Não é por conta do Lula especificamente, é porque todo segundo governo eu acho que tende a ser ruim. Porque aí não vai fazer o quê? Não tá buscando mais nada, não tem como se eleger novamente. E você acha que o Lula é o favorito mesmo, ô É, Mira? não é o que eu acho, é que as pesquisas mostram, né, por enquanto, inclusive, mas a pesquisa não sei o quê. Quando o Flávio Bolsonaro anunciou a candidatura, o mercado derreteu, porque falou: "Pô, ele não tem chance de ganhar do Lula". É o que as pesquisas mostram por enquanto. O mercado Isso queria o Tarcísio, né? é o mercado queria Tarcísio. Até por conta da necessidade de um ajuste fiscal, né. Algum candidato que fale de ajuste fiscal agrada mais ao mercado. Por quê? Porque é uma necessidade. O Brasil tem esse problema fiscal, assim, desde a época dos militares, da ditadura, que foi uma lástima, que foi muito ruim, principalmente além de todas as questões de repressão, de morte, de não sei o quê, mas o fiscal foi muito comprometido. Por isso que os militares largaram o governo, porque não tinham mais o que fazer. Era uma bom Criaram uma bomba relógio, os 2 primeiros anos da ditadura, teve algum ajuste fiscal, só que isso, maltratou demais a população, não tinha comida, racionamento, não sei o quê, e aí eles viraram um governo populista, baseado em, endividamento externo, um governo progressista populista baseado em endividamento externo, e virou a bomba relógio. Toda vez que a gente vê um governo que não tem um cuidado com o fiscal, dá problema. Independente se é direita, se é esquerda, se é ditadura, se é historicamente mostra que dá problema. Por isso que o mercado financeiro tem essa preocupação com o fiscal. Se a gente tem um fiscal controlado, pô, um monte de outras coisas indo bem, caramba, é para voar. Muita gente fala assim: "Ah, não, mas a dívida pública brasileira, o Japão, os Estados Unidos, eles têm uma dívida pública". Só que as pessoas não sabem, mas existe uma coisa chamada equação da dívida, né. Então você tem uma fórmula matemática que vai mostrando a equação, e aí você tem uma reta. O problema da dívida brasileira é que a reta é quase que 90 graus, não, a reta bem para cima. Já a dívida japonesa é uma reta que, assim, é quase no eixo X, é quase no zero, assim. Eh, a inclinação dessa reta ela é muito pequena. Por quê? Porque tem um componente na nossa dívida chamado Selic, que é muito pesado, que é a LFT, né, que a maior parte do endividamento é em LFT, em Tesouro Selic. Não é Tesouro Selic, né, é LFT. Eu falo Tesouro Selic só para as pessoas conseguirem associar. E aí, para você segurar a inflação, você tem que subir a Selic. Pô, só que aí você joga a tua dívida lá para cima, a gente tem um problema. O nosso problema fiscal de endividamento, tá ligado a tudo isso, essa preocupação dos governos em serem populistas, progressistas, gastarem mais do que poderiam e não ter esse ajuste. Ping-pong na tela. Vamos lá, professor. BTG ou Bradesco? BTG, Bradesco já subiu muito. Itaú ou Nubank? Itaú. Sanepar ou Copasa? Copasa, porque ainda vai finalizar a privatização, ainda assim, subiu pra caramba, né, mas ainda tem tudo bem, Sanepar também subiu, mas eu acho que ainda tem ali um valor aí na privatização de Copasa. Prio ou Petrobras? Prio. Porto Seguro ou BB Seguridade? BB Seguridade, assim, Mas a melhor é Porto Seguro, é a que tem mais qualidade, só que o mercado botou o preço muito caro, né. E aí, por outro lado, o BB Seguridade, inclusive eu recomendei recentemente, tá na carteira também. Tem carteira de ações lá na comunidade Mira, os assinantes têm BB Seguridade. Taesa ou Engie? Taesa ou Engie? Assim, Engie é uma baita empresa, mas eu acho que Taesa, ela, se não me falha a memória, ela tá mais descontada. Vivo ou TIM? Vivo, sem sombra de dúvida, sempre. Por quê? Porque quando a gente fala de telecomunicações na bolsa, praticamente só Te tem a lembra Vivo, muito né. da Vivo, Eu nem falo assim, pra mim telecomunicações não é nem um setor, só tem a Vivo. a Oi foi pro pau. Ou seja, a Oi, inclusive a Oi vai deixar de ser negociada, não porque por falência, por essas coisas, mas porque não atingiu os critérios de negociação da bolsa, e aí a bolsa vai retirar de negociação, porque você não pode ter ação abaixo de R$ 1. Tem penalidade de penny stocks, e aí ela não conseguiu, e aí vai ser tirada de negociação. Ó, é importante saber.